no caso, são também netas de João Palma. O João. É porque está aparecendo o meu nome como Andrei, é porque é o e-mail do meu filho, que ele utiliza muito esse Não, já estou ligadinha já. E Keila está calada, não disse nada. Rogério, é igual a Júlio também. Júlio está usando o laboratório, né? Eu agora? Não. Júlio está usando o e-mail do laboratório. É do laboratório, porque na semana passada a gente não gravou essa reunião, e daí a gente não tem nenhum registro, né? Ruim, né? A gente tem que ter, depois a gente pode distribuir para as pessoas poderem ver, né? Que a gente está se encontrando. Verdade. Então, a Keila é da minha família de criação. Diga aí, Keila. O microfone dela está desligado. O microfone de Keila está desligado, o microfone. É mesmo. Isso. Ligou agora. Tô, sim. Pronto. Sou de Belo Horizonte, não sou da... Ok. Filha do irmão do Júlio. Vocês entenderam? Acho que é lá na casa daquele que tem o futebol. Ela é filha de Tiago? Não, é da minha família de criação. Vocês estão me deixando confusa. Na minha conta, viu? Tu vai complicar a Janúbia, hein? A conta dele é grande. Eu vou contar a conta dele. A conta dele é uma mulher e 5 filhos. Gente, vamos começar então? Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Beleza? Então, a gente está gravando. Ontem, eu fiquei a semana inteira tentando achar um jongo. O jongo é uma música que era muito cantada, né? Nas cerimônias de religiões de matrizes africanas, na capoeira. Era muito cantada com as pessoas quando iam... Elas traziam, né, essa tradição lá da África, e daí, quando chegava no Brasil, né, por conta da escravidão, elas não podiam exercer aquilo que elas exerciam lá. Mas, de qualquer forma, no jongo, elas conseguiam conversar com o senhor do engenho para pedir ele uma permissão para fazer uma roda, e na roda eles dançavam, cantavam, tocavam tambor. Esse tocar tambor na roda é o jongo, né? E aí tinha o jongo de 1940, porque o nosso... a primeira vez que eu fui na casa de Estelina, que é minha tia por parte da mamãe, ela tinha acabado de passar a festa de São Cosme e São Damião. E eu me lembro que tinha uma bandeira lá de São Cosme e São Damião, as mulheres com aquela roupa, né, grande assim, né, aquela saia grande lá no chão, e cantavam jongo. Então, eu vi um jongo assim, que eu perguntei Márcia, se Márcia sabia, perguntei a outras pessoas, mas eu custei, mas eu achei. Aí, o jongo é assim: o tatu tá cavucando, olha, a terra tá sumindo, pergunta para meu tio jongueiro onde a terra tá indo. Aí o outro cantor responde: o tatu tá cavucando, a tatumba de teu pai, pra dentro o tatu não entra, pra fora a tatu não sai. Achei super legal esse jogo, cara. E quem é o cantor? O cantor... esse jongo é de 1940, mas agora quem está cantando sou eu, mas assim... em 1940 ele era cantado pelos escravos, os filhos de escravos nas fazendas do Espírito Santo, entendeu?
Posso fazer uma observação? Vai, faça a observação. Eu acabei de mandar um texto para vocês, inclusive, é uma resenha de um livro, exatamente Memória do Jongo. Ah, que ótimo, eu quero ver, muito obrigado, eu quero ver mesmo. Um livro sobre isso, que é uma resenha, é mesmo que você falou, os africanos, e eu acho, se eu não me engano, o seu Benedetto, ela é hoje ainda cantada por comunidades quilombolas, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, tem uma tradição de africanos que falavam a língua banto, né? Pessoa da região de Angola, ali, se eu não me engano. Muito bom. Obrigado, Rogério. Então, gente, na semana passada, eu recebi algumas ligações de algumas pessoas, foi legal a nossa live. Nós temos uma prima nossa direta, que é irmã de Enéas e de Miqueias, que ela está com Covid. Ela é enfermeira e ela estava falando comigo essa semana que está com Covid. O médico, Dinho, né, o Josivaldo Palma, diz ele que está com, como é que ele falou? Pneumonia, mas a única pneumonia que eu conheço nessa época é a pneumonia de Wuhan, chama Covid. Então ele também está com Covid. Todos os meus alunos do curso de saúde e os meus colegas que estão à frente, né, na batalha de frente com o Covid-19, pegaram Covid. Então, eles ficam 14 dias em casa e voltam. Os parentes de Cássia, que estão na porta de frente, os parentes de Cássia, a tia de Cássia, trabalham no hospital lá em Salvador. E ela disse que lá em Salvador está acontecendo da seguinte forma. O diretor do hospital começou a perceber que muitos profissionais de saúde estavam com Covid. Daí, o que ele fez? Ele deixou de fazer o teste, porque aí ninguém fica com Covid, entendeu? E aí eles estão super preocupados com isso, né? Misericórdia. Mas isso está acontecendo mesmo, não tem, porque assim, a demanda de profissionais, pelo que eu estou percebido, está ficando defasada, né? Está doente, está contaminado, afasta. Então, o que é que eles estão fazendo? Está sem sintoma, continua trabalhando, faz de conta que está tudo bem. Isso. E aqui, acho que tem... e em São Paulo, mais uma prima nossa, que é filha de Almerinda, ela foi internada às pressas essa semana com sintomas de Covid também, assim, no estado bem, bem ruinzinho mesmo, sabe? Então, a gente está tendo essa situação aí, né, do Covid. Na semana passada, a gente falou daquele grupo de pessoas, né, que estavam com Covid, e falamos também de algumas mortes, né? Eu vou trabalhar um pouco essa questão das mortes na família. Teve uma que praticamente a gente não falou, então eu vou trabalhar essa morte, essa situação de morte na família, ok? E aí depois, no final, a gente pode conversar, todo mundo, ok? A gente abre, todo mundo conversa e fica legal, ok? Ok. Vocês estão vendo aí a transparência? Sim. Ok. Então, eu vou colocar aqui agora para apresentar. Então, o nome do que a gente vai trabalhar hoje é Assassinato na Pandemia. Diz respeito a esse nosso primo, ele tinha 21, um pouco menos de 21 anos. Ele foi assassinado, né? Tinha uma relação aí com a questão das substâncias psicoativas, as drogas. Ele é filho de Jaci Alves, dos Santos Palma, neto de Fordelice Alves da Palma, neto de Jó Palma, sobrinho de Mirenice, de Leolino, que são Douglas e Miriam, né, lá em Belo Horizonte. Ele, depois que primeiro ele estava com a mãe, né, em seguida veio para a Bahia, em Gandu. Ele estava com a mãe em Belo Horizonte, depois ele veio para Gandu, de Gandu ele foi para Venceslau, de Venceslau para Tancredo Neves, e ele foi assassinado em Venceslau Guimarães. É claro, a morte nunca vem sem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa para a morte. Mas perdemos mais um parente, né, jovem, né? Uma situação de assassinato, que é uma situação que já vem se repetindo há anos, né, na nossa família. E isso é necessário que a gente discuta, porque dessa vez foi o Lucas, mas poderia ter sido
uma outra pessoa mais próxima de nós, porque o meu filho hoje tem 7 anos, mas já já ele vai fazer 21, né? E se a gente continuar dessa forma, né, sem conversar, sem ver as formas da gente sair disso, possa ser que seja uma fatalidade. Em parte, a criminalidade, né, pelo uso de drogas, a comercialização de entorpecentes em regiões rurais. Primeiro, também tem essa questão das taxas de divórcio acima das taxas de casamento. Tem um aumento da longevidade, né? A gente sabe que hoje as pessoas estão envelhecendo mais rápido, né? E com 80 anos, tem pessoas que com 80, né? Nós temos membros da nossa família que com 90 e poucos anos ainda estava sóbrio, né? E aí, quando morre um dos cônjuges, geralmente os netos, né? Tem acontecido na década de 80, na década de 90, nós temos visto os netos como arrimos afetivos de família, né? É uma coisa que vem acontecendo muito aqui conosco. Agora, uma família sozinha, ela não tem condições de lutar contra o crime organizado, né? Uma família sozinha, a família de Miriam, eu nem diria a família de Jaz, mas a família de Miriam sozinha, né, sem apoio nenhum, para lutar contra o crime organizado é praticamente impossível, né? Digo isso porque na minha família de criação, nós já tivemos vários problemas, né, de batalha mesmo, né, contra um ou outro membro que tem entrado para o consumo ou para o tráfico de drogas, e é complicado, né? A gente fica numa situação bem difícil, né? Daí, essa experiência me trouxe, né, a perspectiva de que a gente precisa conversar um pouco mais. Esse aumento, né, de criminalidade, ele aponta, de fato, a necessidade de novas estratégias familiares, sem sombra de dúvida. É preciso a gente criar novas estratégias, como a gente vai sair dessa. A gente entrou, mas e aí? Agora a gente precisa conversar como os nossos avós conversavam nas portas das casas, à noite, né, mediado pela fogueira, né? Então a gente precisa arrumar formas de fazer esse diálogo. Tem algumas situações que não dá para ser tratado por uma única família. Essa questão da pandemia é uma delas, mas a do suicídio também porque aponta situações de ausência de cuidado de uma forma mais ampla, não do cuidado daquela pessoa. Nós cuidamos, mas não cuidamos o tanto quanto fosse necessário para que ela se sentisse acolhida. Homicídio, muito mais, né? A pós-parentalidade. Olha, a pós-parentalidade, para algumas pessoas que não conhecem, a pós-parentalidade é uma coisa muito simples, né? Vovô, ou o papai, ou a mamãe estão chegando a 75 anos. Todo mundo começa a casar e sair de casa, ou seja, os velhos vão ficar em casa sozinhos. Essa fase dos velhos em casa sozinhos, a gente chama da pós-parentalidade, né? Então, como é que faz o arranjo? Para fazer esse arranjo, é preciso uma família um pouco ampliada, entendeu? Para discutir isso. As legislações, as políticas e os programas familiares que estabelecem a diminuição da função paterna desloca do casal parental, ou seja, do pai e da mãe, para a família de origem, né? O avô, né? A responsabilidade de transmitir às gerações futuras os elementos fundadores de sua condição psíquica, ou seja, quem vai cuidar dos filhos, né? Quem vai dar uma direção para os filhos? Olha, se eu estou sozinho em casa, tenho 2 filhos ou 3 filhos, tenho que sair para trabalhar, os meus filhos têm que ficar com alguém da minha família que vai cuidar deles, né? E daí eu tenho que sair para trabalhar, né? Então, alguém é responsável por transmitir a esses meninos os elementos fundadores da Constituição de ser um humano, né? Nessa sociedade. E daí a gente pensar na família ampliada, né? A família dos Palmas, do Nascimento, né? A família dos Góes, dos Alves, a família dos Santos, a família do Almeida, né? Nessa construção social da família, na parentalidade socioafetivo. Me lembro muito bem quando mamãe saía para trabalhar, mamãe de criação, que a gente chamava de tia nega, ela saía cedo para trabalhar, a maioria das empregadas domésticas saíram mais ou menos no mesmo horário que ela, ela acordava comigo às 4 da madrugada, a gente ia para a mata buscar lenha para fazer a fogueira, para fazer o café. Aí ela arranjava a comida toda cedo, então quando dava 7 horas ela saía para trabalhar. Ou seja,
quem ficava em casa cuidando da gente? Os vizinhos, entendeu? Então, existia uma parentalidade ali, né? Não era uma questão só biológica, mas era uma questão que todo mundo ali cuidava. Então, quando alguém chegava e falava para ela, ó, o Gil ficou na rua. Ah, o couro comia. Não tinha essa. Ela não discutia. Era mesmo. Não discutia. É isso mesmo. Pessoal, não tinha essa discussão. Ah, é porque tá falando mal de mim. Ah, é a fofoqueira. Que importa? Falou que você estava na rua. Você deixou alguém falar de você. Pau na boneca. E tchá, e descia o cacete sem dó. Não tinha essa. E eu cresci assim, sabe? Nesse nível de parentalidade, né? De discussão, porque se não fosse dessa forma, eu não tinha como me criar. Mamãe sozinha não ia dar conta, não ia dar conta. Então, em relação às drogas, a mesma coisa, entendem? Estão rindo, né? Vocês estão rindo, eu estou ouvindo, hein? Algumas situações é preciso mais pessoas de outras famílias para pensar uma solução conjunta para as várias gerações. Então, quando acontece um sofrimento humano, né? Quando eu vejo uma pessoa com uma ansiedade pegada ali, um estresse, um problema fisiológico, o que está acontecendo dentro ali? Há uma questão de sofrimento humano que está posto, né? Então, como é que eu vou mediar o sofrimento humano? Né? Por exemplo, na questão, dos nossos parentes agora, que a gente tem um parente que parece que está com demência, né? Esquece as coisas e tal. O que está acontecendo ali? Está acontecendo uma neuroinflamação. O nervo, a célula nervosa está inflamada. Então, tem estresse oxidativo, tem uma relação com o hipocampo, o córtex pré-frontal não vai funcionar, o processo de tomada de decisão está alterado, né? Pode ser que algumas dessas pessoas mediem essas relações com tóxicos, álcool, com drogas. Existem algumas alguns casos que a demência vem por questões infecciosas maltratadas, por neurosífilis e por AIDS, né? Existe a questão degenerativa também do Alzheimer. Quando isso acontece, o tônus colinético está baixo, a dopamina está baixa, o tônus glutamatérgico também está baixo. Mais à frente a gente explica cada um desses aí e a função que ele tem no processo de tomada de decisão e de consciência. Então, na droga, uma pessoa que está no processo de droga, quando essa pessoa aqui no gatilho emocional, vocês estão vendo aqui o gatilho emocional. O gatilho emocional é quando essa pessoa que é usuário de droga, ele percebe que ele encontra uma pista de droga, uma pista qualquer. Ah, e um cheiro, não sei o que, lembrou a droga. Ah, e a música que tal lembrou a droga. Ou seja, o gatilho leva a uma situação de mistura. Alguém aqui está com o microfone ligado. Liga o microfone, porque aí o filho está assistindo, ou que a outra colega está assistindo, está atrapalhando a gente na apresentação. Aí depois vocês podem ligar o microfone de novo, tá ok? Muito obrigado. Então, aí entra na perspectiva da fissura, né? Ou seja, entra uma memória, né? Entra aí uma relação com uma memória emocional, né? Que é essa memória de algo que vai lembrá-lo da droga. E entra uma memória também, além da memória emocional, entra uma memória de hábito. Quando entra uma memória de hábito, ele passa, então, à parte da fissura. Aumenta a dopamina, o tônus glutamatérgico aumenta e o cortisol aumenta. Ou seja, nessa fase aí da fissura, ele vai procurar a droga. Essa questão da procura da droga, ele vai entrar na fase do ritual. Quando entra na fase do ritual, ninguém segura essa pessoa. Por isso é que uma família não dá conta de cuidar de uma pessoa que entra numa fase de droga. Na fase do ritual, ele só vai lembrar que ele saiu de casa até o momento que ele for captar a droga. Entre a casa dele e onde estão os processos de droga, de drogatização, as bocas de droga, que ele conhece uma por uma e que ele conhece os colegas que têm um Becker. Enquanto ele não encontrar esse Becker, não fala com ele, ele está fora de si.
E é nesse processo, depois, então, que sai a fase ritual, ele entra num processo de intoxicação. Ele vai tomar a droga. Depois que ele toma a droga, quando ele toma a droga, o cortisol diminui, a ansiedade diminui e a dopamina aumenta. Quando ele entra nesse processo de intoxicação, depois que ele passa a fase da intoxicação, entra um processo de disforia. E nesse processo de disforia vai acontecer uma depressão, uma tristeza fora do comum, né? E é nesse momento, entre o momento da fissura e da disforia, que a família pode conversar com essa pessoa, dar para ela e auxiliar ela para que ela possa vencer esse círculo da drogatização. Por isso que sozinho uma família não dá conta de fazer. Então, é preciso focar nesse estado disfórico e da fissura, e não no estado da intoxicação. Geralmente, a família quer procurar ajuda, que seja da polícia, que seja lá sei lá, daquele carro que vem, ele está aqui, está quebrando tudo. Então, vai chamar a saúde, vai chamar todo mundo. Nessa fase, não adianta a família fazer nada, ele está fora de si, né? Para isso, é uma necessidade de trabalhar a amígdala, o córtex pré-frontal. A córtex pré-frontal é essa parte aqui da frente, né, a testa, né, onde os níveis, né, de dopamina, noradrenalina, eles têm que ficar estáveis. Na fase de drogatização, eles não estão estáveis, eles estão instáveis. E daí, uma pessoa... Como é que a gente muda isso? Através de uma neurogênese hipocampal, ou seja, fazer criar novos neurônios, porque aí não tem aqui, eu esqueci de colocar. Porque esse neurôniozinho que está aqui, olha, suponhamos que esse aqui seja o neurônio que está sendo refeito. Mas ele está sendo refeito porque ele estava neuroinflamado. Um neurônio neuroinflamado, ele perde uma perna aqui, né? E aí você sente uma queimada, né, num lugarzinho, uma forma diferente de ser, né? Então, há uma diminuição de monoaminas quando há uma toxicidade no terminal axônico. E há uma necessidade de uma recuperação estrutural para que haja uma recuperação neuroquímica. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, né, como é que eu vou tratar isso? A causa é por conta disso. Não quero saber. Essa pessoa tem que ser tratada na nossa família. A gente tem que cuidar dessa pessoa. Que ela esteja na família de criação ou que ela esteja em qualquer outra parte da família, todos nós vamos ser responsáveis por essa pessoa e dar apoio a essa família, ligar para a Miriam. Miriam, o que você está precisando aí? Quer 1 quilo de arroz? Olha, entendeu? A gente tem que dar um suporte para essa família. Olha aqui o Atlas da Violência dizendo para nós que em 2019, ele é de 2019 em relação a 2017, 35 mil jovens foram assassinados em 2017, uma taxa de 69% em relação ao ano de 2016. Né? Olha a quantidade de jovens. E a maioria desses são negros. Tem algum gráfico aqui que diz que a maioria desses jovens são negros. 72% são por armas de fogo, né? E aí a gente começa a observar como essa questão da violência, aqui embaixo, 43,5% a taxa de homicídios de negros, né? Contra 16% a taxa de homicídios de não negros. Olha como é pesado a taxa em relação a isso. Daí, quando a pessoa está nesse processo, né, de, como eu diria, de uma tristeza, de um sofrimento humano, você começa a notar que a tristeza da doença é que ele não apaga a consciência. Antes de ficar grave, você que está até na esquizofrenia, você percebe as coisas, ou seja, você percebe que você não está bem. Você só não sabe como sair daquilo. Você sabe, e você saber que você não está bem é muito mais doloroso do que se você não soubesse. Falo isso porque eu tive um irmão, né, Pedro, né, que chegava na nossa casa, às vezes,
Ele sabia, ele falava, gente, eu sei que eu não estou bem, mas eu não sei como sair disso. E ele ficava assim, a gente ficava triste que não conseguia ajudá-lo, e ele ficava triste que não sabia como ser ajudado, né? É uma situação pesada, né, que a gente passa na família. Aí o que acontece é o seguinte, o próprio organismo, o organismo dessa pessoa, ele sabe que essa pessoa não está bem. O organismo também vai buscar essa coerência junto ao self, o eu, né, a consciência. O organismo busca, na consciência, uma forma de não adoecer. Aquilo que estava partido, o organismo tenta juntar. Ele faz um tchan, né, assim, pega duas mãos, aí ele faz um tchan, assim, tenta juntar, só que ele junta diferente da forma original. Esse juntar diferente da forma original é o que a gente chama de transtorno psicológico em algum campo, que seja uma ansiedade que não para, que seja um estresse crônico, até um outro transtorno, drogatização, que seria uma forma de mediação desse sofrimento humano, e e aquilo vai até a esquizofrenia ou até a demência, entendeu? Mas tudo começa com uma neuroinflamação não tratada, né? E daí o trabalho do psicólogo e o trabalho do neurologista, do psiquiatra, é tentar acompanhar e entender esse caso, como que é isso, e partir da juntada de diferente da original, como ele vai se desenvolver nessa situação. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa está assim, como é que é possível ela se fazer entender perante as outras pessoas que ela está diferente, né? Como é que as pessoas vão respeitar essa pessoa, né? Então, é preciso criar certas estratégias, né? Tem uma colega minha que ela tem deficiência intelectual, hoje ela já é mestre, já fez mestrado e tal, mas de vez em quando ela chega perto da gente e fala assim, escuta, olha, eu entendo o que você está falando, mas se você falasse um pouquinho mais devagar, eu entendi um pouco melhor. Essa é uma estratégia, que ela conversou com o psicólogo foi construindo com ela essa estratégia, e fez com que ela chegasse hoje a ser mestre numa área específica dela, da área da saúde. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais. Eu acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu ver aqui. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou parar aqui a apresentação e vou deixar aí para a gente poder conversar todo mundo sobre esse caso, ok? Microfone, tem que ligar o microfone aí. Eu achei tão bom, porque há pouco eu tinha conversado com o Joca, né, sobre... E Joca me chama Joelma. A gente estava conversando sobre as pessoas não perceberem quando a gente está mal, né? Ela tinha ansiedade. Do problema da ansiedade, que as pessoas não percebem quando ela está em crise, né? Agora eu tenho uma pessoa que percebe logo e aí já toma as providências devidas. E sobre após paternidade, né? E agora estou sozinha, que minha irmã foi embora em meio à pandemia, foi embora e deixou ela sozinha. E assim eu percebo assim. Alguém aumentou o volume da TV, o som aí está interferindo no áudio. Peraí. Eu acho que a máfia entra. Desliguei a TV. Pronto. E aí eu tenho percebido, né, que minha mãe está perdidinha com essa mudança repentina de minha irmã, que morava há muitos anos com o esposo, juntamente os três juntos, e agora ela se vê sozinha, em meio a uma pandemia. Imagine. E aí, assim, eu entendo que essa minha ansiedade também é por ela, porque eu estou tendo contato com muitas pessoas e eu não posso estar tendo contato com ela diretamente, ficando lá. Eu vou lá de máscara, dou uma olhada, ligo, né? Tudo virtualmente. Mas ela que é uma pessoa com 70 anos, drasticamente. Sempre que possível eu falo com ela também, é uma preocupação minha também. Porque nessa idade, né, para desenvolver um quadro de depressão é daqui para ali. Então, todos atentos quanto a isso. Uma das coisas que me deixou atenta em relação à pandemia e ao afastamento necessário foi
que eles estão tendo ainda mais problemas além da idade, que é a resistência à tecnologia. É Porque, isso assim, mesmo. nós estamos presos, nós estamos ansiosos, nós estamos sentindo tudo, mas, em compensação, nós estamos com todo mundo conversando sobre tudo, conversando sobre política, sobre sexo, sobre amizade, sobre filhos, sobre tudo. Agora, E eles não estão nesse podendo fazer caso, isso. eu dei um celular para minha mãe tem mais de 2 anos, e ela só relutando, relutando, relutando. E agora, em meio à pandemia, ela aprendeu a usar. Foi Porque obrigada. ela toda hora manda áudio, quando precisa de alguma coisa, precisa falar comigo, fica mandando áudio. Mas a gente Ela precisa teve que enfrentar. pontos bons, né? Na verdade, a solidariedade, né, aflorou. Acho que a gente se aproximou mais, né? Em meio à pandemia, a aproximação, agora a gente percebe, na verdade, essa pandemia nos trouxe a gente perceber, na verdade, com quem é que a gente pode contar, Verdade. Verdade. né? A gente sabe com quem a gente pode realmente contar. Porque, assim, quando eu falo das minhas crises de ansiedade, eu percebo quem pode chegar junto, quem pode me ajudar de fato, e não aqueles só que só vão criticar, né? Porque a gente sabe, e muita gente diz que é frescura, né? Que é falta de Exatamente. fazer, Isso é falta do que frescura, é fazer. preguiça, é invenção, é moleza. Quer ver uma Daquele... coisa que me mata? É dizer, isso é alguém que não tem Deus. Falta de Deus, A minha isso é falta de fé, você tem que ter mais fé. Aí você bota K, fé e toma as térmicas. E assim, isso tem me emocionado muito, entendeu? Há poucos dias o meu companheiro perdeu um irmão da Covid, né? E tinha o quê? 3 dias que a mãe dele tinha me dito que, minha filha, se eu perder um dos meus filhos, que são 14, se eu perder um dos meus filhos com essa doença, eu não vou resistir. Ela tinha me dito isso no domingo, quando foi na terça-feira, ela perdeu um filho. E isso me doeu muito, porque você vê uma dor de uma mãe, a gente que é mãe se coloca no lugar, né? Eu só tenho 2, ela tinha 14. E ela não conseguiu se recuperar até hoje e não vai conseguir. porque, teoricamente falando, essa não é a ordem das coisas, né? Mãe perder filho. Então, não importa a quantidade, é uma mãe perdendo um filho. Para cada um filho. Então, isso me doeu demais. E agora parece que um outro também está acometido. Então, assim, isso tem me afetado demais, porque mãe é mãe. E você vê a dor de uma mãe não poder, não saber, como o Júlio falou, assim, a gente não saber como ajudar, né? E a pessoa sabe que está sofrendo e a gente não sabe como ajudar. E não poder abraçar, não poder se deslocar, né, para dar aquele abraço. Aquele abraço, né? Isso está doendo demais. E eu vejo assim, eu estou nessa crise de ansiedade, ele também nas crises dele, mas ele tenta segurar a onda. Então está sendo duro também para ele. Mas chorar é bom, viu? Não dá para ser forte o tempo inteiro, não. Tem a hora de mandar todo mundo se lascar, tem a hora de chorar, eu choro mesmo. Quem quiser que diga que eu sou fraca, que ainda depois saia dando na cara. Pare, chore sim, minha filha, chore, a gente tá aqui, viu? Eu sei. É nóis. Com certeza. Nozes, é nozes. Hoje eu percebo com quem, na verdade, a gente pode contar, né? E assim, com essa questão, Júlio, da violência, isso também me preocupa, né? Eu sou negra, né, com um tom mais claro da pele, e meus filhos sempre cresceram dizendo que eu era branca. Você é branquinha, e eles são negros, né, negrinhos. Retintos, E Andrei desenvolve nas pessoas desperta nas pessoas, assim, não sei, todo mundo acha ele muito lindo, muito bonito. Júlio, eu falei para você, quando o Júlio César esteve aqui, quando o Júlio César estava indo embora, ficou preso aqui na varanda, olhando para Andrei com vontade de levar para casa. Pois é. E assim, quando ele estava com uns 6 meses de idade, eu fui numa pracinha aqui, eu e o pai dele, e aí uma moça se encantou por ele, aí pediu para carregar. Aí, quando ela pegou o menino e mostrou para o marido olhou para o menino, tranchou a boca e disse assim, isso aí vai morrer cedo. Isso me doeu demais. Aí eu olhei para ele e perguntei por quê. Porque ele encanta demais a mulher dos outros. Meu filho tinha 6 meses de idade.
e já desenvolvia nas pessoas essa maldade. Imagine ele, rapaz, eu como mãe, como é que eu me sinto preocupada, entendeu? Então, essa ansiedade minha são coisas antigas, são coisas futuras que já me preocupam. Então, já é um reflexo realmente da cultura da sociedade que a gente vive, né? Assim, a maldade das pessoas são demais, demais, demais. Dilma, você parece meu filho, o mais velho, Jean. Eu já disse a ele que a gente não pode parir antes de ter fecundado o óvulo. Viu? Primeiro faz sexo, fecunda né, o óvulo com o espermatozoide, gera, depois dos 9 meses ou 42 semanas, se você quiser, aí é que a gente vai sentir as dores do parto. A gente não pode sentir a dor do parto por antecedência, porra. A ramificação parental como tá vendo aí? Já é lá longe. Ele é assim, ele vê as coisas enquanto eu já fui bem assim, mas isso não foi bom para mim. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou tentando, eu superei e estou tentando segurar a onda dele para ele não sofrer tanto como eu. Porque eu tive que você sabe, como mãe, diz que mãe solteira não é estado civil. Para mim, é estado de guerra. Porque a gente sabe que tem que passar. E por cima de que a gente tem que passar para criar esses filhos. Porque ser mãe de preto não é brincadeira. Ser mãe de preto, não importa que o tom da pele é claro. Gente, tem tanta gente com a pele... É viver desconfiada, é viver insegura. Exatamente. Então a gente acho que a palavra é essa, insegurança. Insegurança. Sim. A palavra é sua, Jó. Jogue duro, acrescente aí. Já acrescente. Fuja não. Estamos dialogando aqui. Então, graças a Deus, realmente, mesmo nesse clima de segurança, eu costumo dizer que eu consegui criar já está praticamente encaminhado, independente, né? Que continue assim, graças a Deus. Tem a questão da religião também, não é o que eu escolhi para mim, mas é o que ele escolheu para ele. Então, dentro dessa sociedade que a gente vive, concordando ou não com a escolha dele, é um caminho bom. Né? Porque eu sei com quem está, onde está, quando vai, quando volta. É uma forma. E apesar da insegurança, né, que essa sociedade racista nos traz, né, desde de sempre, acaba me trazendo uma segurança a mais. Né? É um alento. É um alento, exatamente, é um alento. Está dentro de casa, está ali no quarto, está no teclado, está no computador, ou está no trabalho, está em casa. Sempre foi assim. Eu vou logo dizer, viu? Avisa a tia Eremita que assim que acabar essa pandemia, a gente vai fazer uma zoada aí, viu? É nóis! Tô dentro, hein? Eu acho que até ela vai querer estar no meio, porque ninguém aguenta mais nada. Sabe uma coisa muito interessante dessa pandemia? É que a gente tinha desculpas, que só tinha o dinheiro de transporte. Hoje o que a gente queria poder é ir a pé na casa do outro. Nunca mais vou reclamar que só tem o dinheiro de transporte. É mesmo. Gente, eu tenho uma experiência muito legal com o Tiago, dessa questão de drogas. Se o Tiago quiser contar, eu fico agradecido. Cadê ele? Tiago, você só está rindo das nossas barbaridades. Por favor, você entre novamente. Ele deve ter saído, tá igual a mim, para poder ligar o microfone, com certeza. Pronto, entrou? Minha tática! Menino, é só teclar na tela e aí aparece lá a opção do microfone. Não precisa sair, não. Já tentei milhões de vezes, mas também não consegui não, Thiago. Não consegui. Eu observo. Vocês estão no computador, né? É só né? tocar na tela. Tá no computador ou no celular? Não, eu tô no celular. É só tocar quando você toca na tela, aparecem as opções de áudio e vídeo.
É, Tiago, estamos de mãos dadas, nós dois. estamos todos aprendendo, calma. Não, aprendi agora aprendi. Beleza. Pronto, agora vamos Deixa eu falar desligar o algo aqui. áudio e deixar o Thiago falar. Acontece. Eu tive algumas experiências nessa questão, né, de ser negro, né, no nosso país, de estar sobrevivendo essas, né, podemos dizer, essas dificuldades, desses preconceitos, dessas coisas todas. E a nossa família vem oriunda da Bahia para Minas Gerais nos anos 80, né? Minha mãe é mãe de 7 filhos aqui na cidade grande, e mãe mais pai saía para trabalhar e a gente ficava aqui nessa dificuldade, nessa correria. Imagina nos anos 80, aqui na cidade grande, ninguém tinha experiência com nada, e 7 meninos dentro de casa sozinhos. Agora imagina como é que era a nossa situação. E aí, aos 14 anos, 15 anos, a gente morava numa comunidade. Eu tive experiência, a minha primeira experiência com drogas. Eu tinha 13 anos para 14 anos, né, numa comunidade aqui da capital. E larguei os estudos, larguei assim, uma vida que né, estava em um segmento e naveguei nesse tipo de situação. E foi uma experiência assim, né, drástica, uma experiência muito complicada, porque ser negro num país já é complicado. Agora imagina você ser negro, morar em uma comunidade da capital e ainda usuário de drogas. E aí a gente passei assim, né, no fundo do poço, né, larguei estudos, larguei tudo, e me parece que foram 15 anos da minha vida, mais ou menos, que eu iniciei com 14 e aos 29 anos eu consegui passar por um processo de medicamentos, alguma coisa, e o Júlio, né, foi uma pessoa que, sem palavras, me ajudou demais, né, foi uma pessoa que já estava trabalhando, né, com esse, né, na área da saúde, e teve, assim, uma forma muito legal de estar, né, me ajudando, me direcionando e estar me indicando, né, certos caminhos. Mas a gente vê que eu fico observando que são poucos, né, da minha época que conseguiu, né, se livrar, conseguiu chegar aonde, né, a gente conseguiu chegar, né, porque o índice de violência ainda é muito grande, né, e quando ele, né, aponta e mostra esse jovem, o Lucas, né, que, né, em tempo de pandemia foi assassinado aí na Bahia porque tinha essas dificuldades, esses problemas, né, diante da droga. E meses atrás ele passou aqui em casa, ficou alguns dias aqui em casa, e a gente tentando orientar, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil, como foi falado aí, porque na maioria das vezes as famílias elas não estão, né, não tem uma estrutura para estar lidando com esse tipo de situação. A verdadeira realidade é essa, né? E aí então sofre um grande preconceito, né? E por mais que queira estar ajudando, queira estar direcionando, não é uma tarefa fácil, né? Eu vejo que quando vem o problema das drogas, vem, né, a questão da depressão, porque mesmo naquele momento ali que a pessoa está saindo, né, está largando as drogas de lado, tem aquela questão da abstinência, né, porque eu acho que um dos maiores complexidades para a pessoa se livrar é a abstinência, né, porque através da abstinência também aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem todas essas coisas, e vem a sociedade também preconceituosa, né, porque a maioria das vezes poucos conseguem entender que a maioria das vezes somos vítimas
né, de uma sociedade preconceituosa. Porque um adolescente, uma criança que tem 12, 13 anos, sem acompanhamento, né, de família, sem acompanhamento de nada. Então, infelizmente, você fica vulnerável, né? Infelizmente, há uma vulnerabilidade acerca, né, desse tipo de situação. Então, assim, a porcentagem são poucos que conseguem verdadeiramente tá passando por todo esse processo, tá conseguindo se livrar, sair ileso, né? Hoje, né, eu tenho 40 anos, né, e sou pai de 5 filhos, né? Sou uma pessoa que voltei aos meus estudos, consegui concluir o ensino fundamental, fiz o ensino médio e agora estou fazendo um curso superior. Então, assim, eu vejo que, não menosprezando os demais, mas, assim, são para poucos, porque eu ainda tive um contato com uma das drogas, assim, mais complicadas também, foi o crack, né? Eu fui usuário de crack por mais de 10 anos. Então, assim, se a maconha e a cocaína ela já é letal, agora imagina o crack, né? E eu peguei aquela fase, né, dos anos 90, quando o crack estava chegando aqui na capital, então estava alastrando. Então, hoje eu observo e olho, né? Esses tempos atrás eu encontrei um amigo meu, né, um parceiro meu da época das drogas, das coisas, e ele passou 15 anos da vida dele encarcerado, né, no cárcere. Então, é ex-presidiário, e agora com esse auxílio, né, ele está cumprindo, né, liberdade condicional agora, né, negro também, né, uma pessoa negra, um jovem negro, e agora com esse auxílio aí que o governo Bolsonaro está liberando, liberou para ele, né, a primeira parcela, mas quando foi, né, puxar a ficha dele ali, descobriram que ele era um ex-presidiário e ainda estava, né, cumprindo pena ainda que liberdade, eles cortaram o auxílio, né, esse benefício dele. Então, a gente vê que não é uma tarefa fácil. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. As pessoas que verdadeiramente entram, né, por esses caminhos e, às vezes, é uma questão de estrutura familiar, uma questão de ter mesmo a ajuda, né, das famílias. E quando a gente também vai falar a questão da pandemia, né, no início, eu me lembro que eu tive até alguns debates com o nosso, né, doutor aí em psicologia, acerca da pandemia, porque às vezes a gente não leva tão a sério o nível, né, de periculosidade que seria essa doença. Né? E como hoje eu sou funcionário da prefeitura, e a prefeitura aqui da cidade, ela escalou, né, a gente para estar fiscalizando a questão dos comércios, está fiscalizando a questão do número de movimentações de pessoas que estão, né, andando pela cidade. E, assim, eu não sei se posso falar que fui felizardo, né, por estar fazendo parte dessa escala, desse quadro de funcionários que estão fazendo parte dessa fiscalização. E, assim, mais uma tarefa para a gente estar encarando de frente. A gente vê que as pessoas, assim, infelizmente, não estão levando, às vezes, muito a sério a questão dessa pandemia. E aqui mesmo, em Belo Horizonte, já, né, podemos dizer que o prefeito aqui, ele, a partir de segunda-feira, decretou um lockdown aqui, todos os comércios, a não ser os essenciais, vão serem fechados. 85% dos leitos aqui de Minas Gerais, os leitos de UTIs já estão lotados. Então, a gente sabe que é uma briga contra um inimigo que, né, não tem sido fácil.
E esse é o meu depoimento que eu tenho para estar falando com o pessoal, né, que é uma coisa que a gente precisa, né, tá ligado o tempo todo, né. Ontem eu tive ali na casa dos meus pais e sempre estou orientando eles, sempre estou evitando também de estar com muito acesso. Eu ia lá toda semana, de 8 em 8 dias, agora eu costumo de ir lá de 2 em 2 meses, de um mês e meio, mais ou menos, porque às vezes, mas tomando todo cuidado, porque às vezes, pelo fato de morar muito próximo, eles não têm esse entendimento da questão que a gente não pode continuar frequentando a casa deles, né? Eles não têm essa consciência ainda como a gente tem. Então, às vezes, pensa que é porque a gente está abandonando, é porque a gente não está querendo ir mais e tal, então a gente tem que conseguir fazer essa flexibilidade para não, né, largar de lado e nem estar continuando com tanta frequência para estar visitando o tempo inteiro. Mas é um desafio, né? É um desafio. Eu vejo que a nossa família ela tem essa questão de estarmos se organizando nessa questão. Eu vejo que é um pontapé inicial muito bom da gente estar fazendo essa live aí. E é o que eu tenho para falar de início. Deixo o microfone aberto aí para as outras pessoas. Mais um sobrevivente. Verdade. Sobrevivente. A palavra é essa, sobrevivente. Não, Negro passou por tudo que passou e conseguiu, tá, né, vencer. Eu lembro quando a esposa dele chegou, falou: Júlio, seu irmão precisa de você. Eu falei: precisa de mim? Esse menino tá ótimo. Ela falou: não, Júlio, ele precisa de você. Esquema é isso. Aí ela me contou, eu não sabia. Engraçado, o Thiago sempre rindo para mim, aquela carinha toda lindinha para mim. Aí, Júlio daqui, Júlio dali. E eu falava: gente, esse menino é o menino mais lindo do mundo, né? Para mim era o menino mais lindo do mundo. Aí quando a esposa dele falou, menino, aquilo me né, assim, desestruturou, deu choque. E aí a gente foi trabalhar com ele, né, para poder... Agora a gente entrou numa fase mais diferente, que é uma pessoa que passou pelas drogas, como o Thiago passou, sempre tem sequelas, né? Que era a dificuldade de Thiago de continuar os estudos. Então agora, com a aromaterapia, eu tenho uma aromaterapia, né? E aí eu fiz um protocolo para o Thiago de aromaterapia que possibilitou ele avançar, né, Thiago? Agora você está em que período lá do direito? No quinto. Quinto semestre. No quinto semestre. Então, quer dizer, e aí a gente vai caminhando junto, né? Porque é uma coisa que não é uma coisa... Da mesma forma o Covid, né? O Covid... depois que você passa a doença do Covid, você perde quase 60% do pulmão, entendeu? Então não é uma coisa simplesinha. Só. Eu tenho uma pergunta para Júlio e para Tiago. Primeiro, que eu estou surpresa com o posicionamento de Tiago, porque eu não conhecia esse posicionamento. Um posicionamento muito escondidinho, viu? Depois eu vou puxar a sua orelha. Mas, assim, vai ser uma pergunta que não se sintam agredidos, pelo amor de Deus, viu? Vocês, quando a gente ouve falar, eu tenho um depoimento, mas eu não vou dar agora, em relação à droga, não vou dar agora. A primeira questão vocês, tanto o Tiago como o Júlio, vocês, assim, encaram que uma das dificuldades dos Palmas, de uma parte dos Palmas, a se inteirar na questão sobre as drogas, homossexualidade, e outros traumas, e outras coisas da realidade humana, da vida humana. O fator religioso e político interferem? Eu posso falar? Pode. Eu vejo que os Palmas em si, eles têm uma dificuldade, uma parte, né? Vamos dizer uma parte, a gente não pode generalizar.
Eu vejo uma parte. Tem uma dificuldade muito grande de ser ele mesmo, de ser a gente mesmo, de conseguir expressar, de ser o que a gente é. Entendeu? Eu não vejo, não tanto pelo fator religioso e nem tanto pelo fator político. Eu vejo uma questão de família mesmo. Eu vejo uma questão de essência de família mesmo. Ancestral. Isso. Eu vejo que a gente tem essa dificuldade de até mesmo de se expressar, de conseguir falar aquilo que verdadeiramente a gente está vivendo. Entendeu? Eu não vejo que é tanto a questão... Acho que bem a ancestralidade, a questão religiosa acaba, a junção em si, acaba limitando um pouco nesse sentido, né? Do expressar, do falar, do expor. Não sei se a gente chega no nível de questão religiosa, não. Porque, assim, os palmas que eu consegui ter acesso, não vejo eles tão religiosos, sabe? Eu vejo que a gente não consegue falar dos nossos traumas. A gente não consegue. Os palmas, a gente não consegue falar dos nossos traumas. Não vejo não pela questão religiosa, entendeu? Eu vejo pela questão de família mesmo. A gente, às vezes, quer demonstrar uma imagem, como o Júlio falou aí. Eu olhava para o Thiago e via o Thiago como um cara bem, um cara que estava tudo tranquilo, um cara que estava tudo certo, tudo organizado. Então, assim, a gente tem essa facilidade de não estar expondo as nossas dificuldades, até mesmo para a gente querer se mostrar, ser forte, ser um super-herói, e sendo que, no fundo, às vezes a gente está cheio de problemas, cheio de dificuldades e precisa vencer isso aí, conseguir falar. Eu não vejo que é simplesmente pela questão religiosa, não. Isso eu, Thiago, eu penso assim, que não é tanto pela questão religiosa, não. Pronto, agora, Júlio, porque aí eu vou dar minha réplica e vocês a tréplica. Boa! Aqui, olha, eu chamei para esse nosso encontro mais ou menos uns 250 palmas, né? Porque tem palma. Tem inocente. Palma. Tem palma. Mas a grande dificuldade é essa mesmo que o Thiago contou. Então, a gente fez tem várias formas de tratar essa questão que o Thiago passou, né? As minhas irmãs, como passaram também por isso que o Thiago passou, né? Elas foram lá para casa, né? Eu me lembro que eu levei elas para uma clínica de tratamento. Lembra disso, Thiago? Lembro. A Heloísa, principalmente, né? Heloísa, a outra também, Sandra. E aí nós levamos para a clínica de tratamento, lá eles deram a medicação, explicaram, e aí acho que era uma vez por semana, 2 vezes por semana eu tinha que levar. Aí eu levava, né, e coisa e tal, até elas conseguirem sair. Elas conseguiram vencer. Eu acho que essa idade, né, de 13 anos, para nós, ela é complicada, né? Até mesmo para minha filha. Eu vejo minha filha, meu Deus do céu, era uma menina que falava, conversava com todo mundo, não sei o quê, chegou a 13 anos. Não fala nada, ó. Mas, Ana Maria, você não estava falando, não tem 2 meses que você estava falando? Aí eu começo a ficar desesperado, porque eu não consigo entender como é que um menino de 13 anos fala, pelo amor de Deus. E eu fico. E da Tiago também, a filha de Tiago, a mais velha dele, de vez em quando eu vi ela falando, estou com vontade de morrer. Se eu caísse daqui era não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a falar com o Tiago, toma conta disso aí. Olha, está acontecendo uma coisa aí, Tiago, vê aí. E aí eu ia para lá, tentava ajudar, tentava apoiar na medida do possível, né? É complicado. Os filhos nossos passam por situações complicadas, de bullying, né? Ainda agora, bullying também, ainda agora recente, menino, olha que coisa que eu passei, vocês não vão acreditar. Eu estava ali tomando uma água mineral, assim, no mercadinho, né? Que eu sempre vou correr de manhã, então eu paro lá, tomo água mineral e vou correr. Aí eu tô vendo lá o pessoal brincando, né? Assim, tem um pessoal com um carro assim, parado, brincando, não sei o quê. Aí eu tô olhando, falei, gente, engraçado, né? Aquele pessoal em pleno Covid brincando. Mas não falei nada com ninguém, não, fiquei na minha, né?
Menino, veio todo mundo de lá, em cima de mim, todo mundo. E aí, você tá filmando a gente? Você tá filmando a gente? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu tô filmando você, menino? Eu não tô nem com câmera aqui, não tô com nada. E aí, quando ele viu que eu estava sem câmera, sem nada, ele se desconcertou, o pessoal se desconcertou e foi voltando. Aí hoje eu fui caminhar de novo. Aí um de lá saiu de lá. Foi você que estava filmando a gente. Eu falei, meu Deus do céu, esse assunto não já acabou, não? Olha que eu tenho 50 anos. Isso acontece comigo. Imagine com a minha filha, lá na Europa, ela me contou os casos da Europa, que se eu pudesse, eu saía daqui e matava o cara que estava lá. Sabe? Mas ela contou para mim. Mas ela não contou para a mãe dela. Então, assim, são determinadas situações que a gente que é pai, que a gente que passa isso, que a gente que sabe que o filho da gente está passando, a gente sabe, a gente se balança. A gente se balança. Já passei por isso, já ameacei até um adolescente de morte. Sem piedade, sensei. Porque, assim, eu fui na escola várias vezes para conversar, e o interessante de tudo, né? O interessante é que eu sempre fui voltada a projetos sociais. Nunca acreditei nessa pataquada de ter que fazer tudo no papelzinho formalizado para a coisa acontecer. Essas porra não acontecem para quem não tem dinheiro. Vamos ser logo franco. A coisa acontece dessa forma. Ou você vê a necessidades dentro da sua comunidade e você se incomoda porque você sabe que você vai receber a galinha que pula, e essa galinha que pula pode chegar para os seus filhos, então você age. Então eu criei um projeto social de esporte, eu jogo basquetebol, amo basquetebol, e aí o que é que aconteceu? Eu fazia um trabalho social nesse colégio, e eu tive um péssimo casamento e tal, e minha filha estudava numa escola particular. Só que após o término do relacionamento, sabe como é alguns homens, né? Infelizmente, eu sei que tem homens aqui, mas se vocês não são assim, não se incomodem, né? Porque alguns se incomodam quando a gente fala isso. Então, ele passou a não cumprir com as obrigações dele. Essa nossa geração de primas é quem bem sabe, né? Histórias se repetem. Impressionante. Só muda o nome, né, das pessoas e os endereços. E aí, então, o que é que aconteceu? Ele, além de não participar no comer e beber, nas coisinhas básicas, ele também passou a não pagar a escola. Então, o que é que eu fiz? Cheguei para a direção da escola, já tinha uma época, né, sem pagar, e eu disse, olha, eu não tenho condição de pagar, ele não dá nem o subsídio básico dos meninos, eu não vou aguentar isso não. E a escola estava assim, aquela escola particular que está começando, que já tem uma história, mas aí ela decide que ela vai sair da 4ª série para a 5ª série. Aí no outro ano ela coloca a 6ª série e assim por diante. E minha filha era uma das melhores alunas da escola, se não fosse a melhor. Porque os palmas são inteligentes, viu? Porra! E aí o que é que acontece? Quando eu cheguei lá para poder falar com eles, que eu ia retirar a menina da escola, e pelos motivos que eles já sabiam, porque eu sempre fui partícipe na escola. Aí eles disseram, não, Márcia, você não vai tirar, porque a gente quer iniciar essa fase com chave de ouro. Ela já estava na 7ª série. Eles disseram, olha, deixe por nossa conta a 7ª e a 8ª série dela. Deixe com a gente. Eu disse, não, então vocês vão ter que me arranjar alguma coisa para fazer, porque eu quero chegar aqui de cabeça em pé. Me dá, sei lá, me coloca para limpar a escola, fazer alguma coisa, vamos trocar serviço, senão eu não deixo. E aí, o que foi que eles fizeram? Não fizeram isso comigo, de fazer faxina, essas coisas que eu tinha me oferecido, me pediram para eu ensinar esporte lá, mesmo sem ter quadra. Então, eu fui professora de desporto nessa escola. Só que chegou a 8ª série. Ela concluiu e eu rapidamente fiz a transição para a escola pública. E exatamente a escola pública onde eu havia estudado, e onde eu fazia o projeto social. Mas eu fui incapaz de pedir favores para que minha filha fosse colocada. Eu fiquei, o padrasto dela ficou,
de madrugada em fila para poder conseguir essa vaga. Até aí tudo bem. Então, a diretora da escola, a esposa de um político famosinho aí, não sabia que eu tinha uma filha estudando lá nesse colégio. Resumo da história é que quando ela chegou lá, tímida, né, reservada, educada, ela sofreu bullying. Primeiro, como ela era muito quieta, ela não fez amizades. E os meninos, vendo que ela era bonita, partiu para cima, para namorar essas coisas, e ela ficou quieta, ficou na dela. Então, ela se transformou numa pessoa antipática. Ela não era amiga de ninguém, então ela era metida. E se ela não seguiu ao assédio de algum garotinho, também era insuportável. Enfim, passaram a dizer que ela era feia, que ela fedia, e aquelas piadas quando ela passava nos corredores, que sabia que existia sabonete, se não sabia que existia sabonete, se não sabia que existia desodorante, e isso no ginásio com mais de 1.000 e não sei quantos alunos por turno. Então, ela se transformou no alvo. E minha filha, não é porque é minha filha, não, é lindíssima. Então, quando as pessoas querem destruir o outro, você pode ser Gisele Bündchen na parada. Eles fizeram isso. E ela foi se diminuindo, foi se implodindo por dentro. Ela começou a fazer alguns comentários e eu fui dizendo a ela, olha, seja forte, se segure, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Mas assim, a gente nunca pensa que a coisa é tão grave, porque assim, uma questão muito particular é as pessoas não entenderem e não associarem qual é a dor. Você não está passando por dor porra nenhuma. Você está escutando, você não está sentindo. Então, a adolescência tem essas coisas. Primeiro, que naturalmente a adolescência é a fase da dor. É a fase da dor, é a fase de que você sente dor com tudo, se aborrece com tudo, com pai, com mãe, amiguinho, zebra, é a fase da intensidade. E a gente não entende. E nessa fase da intensidade é que tá a merda. Porque é que você sente tudo em dobro. E o pior é que quando você percebe, quando você vê a porra pegando mesmo, é porque ela já tá ultrapassada, que você vai em busca e você vê que eles não estavam exagerando. Aí é que você se sente péssimo. Então, eu fui na escola, cheguei lá, conversei, nunca encontrava a porra da diretora. E conversava com a moça lá, ela dizia, não, porque eu também estudo assistência, sou assistente social, também estou estudando psicologia, é uma fase difícil e não sei o que, ppp. Até o dia que eu estava demais, chegou um jeito que ela não queria ir para a escola. E a gente que levava, eu levava na porta da escola, o padrasto levava na porta da escola, só se sossegava quando ela passava, adentrava a escola. Até o dia que eu fui conversar com a diretora da escola, realmente nesse dia eu estava possessa, estava endemoniada. E aí, cheguei lá para conversar com ela, ela fez, nossa, que surpresa, Márcia! Você aqui, então você é a mãe da menina? Eu disse, exatamente, eu não sabia que você tinha uma filha aqui. Eu digo, pois tenho, essa mesmo. E queria conversar. Sabe o que ela fez? Olhou pra minha cara, dele uma risada. Márcia, você tem que entender que os adolescentes são cruéis. Aí eu disse para ela... Você tem que entender que eu sou uma velha muito cruel. Vou botar para lascar. Vou chamar a imprensa azul, amarela, arco-íris, preto e marrom. Vou lhe denunciar para o Conselho Tutelar. Vou colocar essa escola em todas as mídias e vou dizer que aqui sofre bullying e a escola não faz nada. E aí ela fez assim, porque ela é uma adolescente, já vi que ela passa por problemas difíceis. Eu disse, eu quero que ela morra. Quem não pode morrer é a minha filha. Eu estava naquela época, meu Deus do céu. Olha, só de lembrar eu já tenho raiva. Imagina. Só de lembrar eu já tenho raiva. Aí eu disse, olha, e tem mais.
Eu já percebi que minha filha quer se matar. Se minha filha morrer, eu já sei os nomes, eu mato um por um. Foi, já deitei, já saí. Aí depois, no outro dia, estava todo mundo dizendo que a mãe da menina era assassina. Num instante parou. Pois é. Parou os comentários, mas a merda já tinha ficado. Tinha ficado, sabe por quê? Eu lembro que na época eu trabalhava no Projovem adolescente, eu acho que o salário era de 440 URVs, eu ganhava 540, ou seja, 100 a mais, só de artigos de perfumaria, de 24, 48 horas e 72 horas, que Joel ia se virar nos escafundé do Judas para comprar, era quase R$400, só do meu, 400 RVs, só do meu, de artigos de perfumaria, e ela só andava assim, ó, com os sovacos presos no corpo, porque se alguém fizesse assim, ó, parece o demônio, porque sempre alguém fazia isso. Então ela se prendia toda. Então eu passei o quinto dos infernos. Foram 5 anos, longos anos. Eu sei o que é depressão, eu sei o que é quase morte. Quando eu ouço essas histórias que os primos tiveram depressão, do menino que era LGBT, que se suicidou, essas coisas me tocam profundamente, porque assim, eu nunca tive problema, primeiro, não tenho problemas com a questão LGBT. Eu acredito que todo mundo vem do jeitinho que tem que ser. Os outros é que tem que se adequarem. Se adequar, não é a pessoa. Guarde, pegue sua intolerância, pegue sua imbecilidade, entendeu? Coloque no bolso, jogue fora. É melhor nem colocar no bolso, é melhor jogar fora, porque eu estou passando. Então, essas coisas me abalam profundamente. Eu fiquei pensando um tempão, eu disse, poxa, será que se eu fosse amiga dele, será que se eu já tivesse contato com ele, será que se a gente tivesse já esse contato via família? Porque uma coisa que eu acho interessante nas nossas famílias, um grave defeito, é de jogar sujeira para debaixo do tapete. Pois é. Sabe, aquela filha que não casou direitinho, tá? Que não namorou, que não noivou, né? Que não noivou, né? O lado de cá tem muito isso, hein, Dilma? Então, puta que pariu, eu sou a ovelha negra da família. Então, a gente tem que... E essas são as melhores, graças a Deus. Desculpe aí as que fizeram tudo direitinho. Mas essas outras tiveram que lutar muito por uma educação melhor, para que os filhos ficassem presos atrás das grades da casa por causa da violência, por causa da boca do povo, por causa de muita coisa. Então, a gente teve que passar por esse processo todo. Passamos ainda, né, filha? Passamos. Mas hoje eu mando cinear. Na boa. Porque diz que a idade lhe permite muitas coisas. A palavra é sua, Dilma. Minha filha parou há pouco tempo, e aí ela tem o quê? 20 anos, né? Então tá querendo conhecer o mundo, mas só que ela tá querendo conhecer o mundão bem no meio de uma pandemia. Pense com manhã do lado, você imagine a minha cabeça como é que fica. Dia 24, agora dia 24, eu amanheci com manhã aqui na porta, no portão. Tá dormindo ainda, mandou uma mensagem para mim, me ligou. Eu disse, hoje eu estiquei mais um pouquinho. Ela disse, eu estou aqui no seu portão, para me fazer o relato da noite na casa de Adriele. Pense, filha, eu vivo, vocês não sabem o quanto eu vivo imprensada. Aí o quê? Eu não quero arrasar com a vida da minha filha, nem arrasar com a vida da minha mãe. Eu fico ali mediando a situação e doente. Misericórdia. É muita coisa, gente. Ai, ai. E esse final de semana está sendo em paz, porque minha irmã foi embora, aí quando foi sexta-feira veio buscar ela, aí esse final de semana a menina está lá solta. Eu já disse a Adriele, olha, você não vai adquirir o Covid, porque mamãe não vai poder nem ir lá, nem ver no caixão, você sabe. Verdade. O meu filho maior é a minha neta. Infelizmente, a realidade é essa. Mas eu não posso pegar minha neta também porque eu trabalho. Eu não posso me comprometer com minha neta. É ela que tem que ter
idade, entendeu? Então, Porque, afinal de contas, ninguém fez com a sua, né? Eu Pois é. alertar, porque eu não posso prender, eu não posso amarrar, né? Conselho a gente se dá, não se vende. Eu digo a ela o tempo todo. Mas ela não quer atender, então está entregue a Deus, a vida da minha neta e da minha filha. Amém. Pois é. Gente, é maravilhoso conversar com vocês. Pelo amor de Deus, eu vou ficar a tarde toda aqui, né? Fala a verdade. Vocês deixaram e a gente entrou até de noite. E com o Tiago é 3 horas conversando. Com o Márcio, então, mais 3. Joelma, pronto, chegou todo mundo. Keila tá aí. Aí você fechou todo mundo. Entendeu? Então, gente, se a gente for nessa pegada aí, meu filho, a gente não sai daqui, não. Vamos fazer o seguinte. Então, agora, vamos finalizar. Vamos, que já tem 1h30 de live. Vai daqui a pouco fecha. Eu tô aqui só aprendendo com vocês e amando essa conversa. Que bom! Eu pensei que você já tinha saído. Tem ficado muito nesse tempo de quarentena é o ouvir. O ouvir o outro, ouvir as indagações. Eu moro aqui em BH com meu pai e com minha mãe, que já são idosos. E esse ouvir até não no falar só, sabe? Na postura, numa dor de cabeça, nesse tudo que nós estamos vivendo, fica muita ansiedade. E a gente... E o poder ouvir, chorar como... Dá uma vontade de chorar enorme, de não... A gente nem sai tanto, mas dá uma vontade de sair só porque a gente tem que ficar em casa, né? Verdade. Esse trabalho de ouvir, eu acho que é o que está sendo mais importante nessa época de quarentena, porque é muito difícil. A gente não percebe que o outro está sofrendo. A gente, às vezes, não percebe que alguém da nossa família está passando por um problema tão sério que acaba indo para as drogas, indo para alguma coisa, porque a gente não para ouvir, né? Para observar. E esse tempo eu acho que está sendo bom para isso. Apesar que eu acho muito difícil. Até parar para me ouvir é difícil. Mas é um tempo que a gente pode estar mais com a família, mais até no WhatsApp, falando, oi, tudo bem? Aquele oi, tudo bem, a pessoa vai lá e fala um tanto de coisa que ela quer. Eu acho isso importante também. Disso tudo, a gente vai tirar muita coisa depois. Essa semana, o pai da Keila me ligou. Aí, porque quando eu era pequeno, ele não deixava a gente assistir televisão. Era proibido assistir televisão. Aí ele falou, Júlio, você viu os gafanhotos lá na Argentina? Eu falei, mas eu não posso ver o gafanhoto, é proibido. Não, Júlio, cadê sua televisão? Minha televisão está aqui, mas eu não tenho a Globo. Júlio, mas você tem que ter uma televisão. Eu falei, Zé, quando eu era pequeno, você falava que eu não tinha que ter. Agora que eu não tenho, você fala que eu tenho que ter. Ele começa a rir. Ele está com 75. Aí ele, Júlio, mas você tem que ter uma televisão. O mundo mudou. Viu? Toma na sua cara, Júlio. Batia na gente de cipó, e hoje, quando a gente conversa, ela olha para cada gente, aonde, menina, que eu batia? Eu disse, aqui é a mesma coisa, Dilma. Ela não lembra, não. Sofreu amnésia, não lembra, não. Tu lembra que mãe é uma mãe bem nervosa, até mais do que a sua? Mas vai dizer isso pra ela. É porque não, você tá louca. Eu nunca fiz isso. Eu, infelizmente, vou ter que cortar vocês, porque eu vou lhe dizer, mais braba do que manhã, que dava uma bofetada por dia, não tem nenhuma. E hoje... Hoje protege os netinhos de uma forma... minha irmã. Os netos que ganharam as graças. Viu? Mas os meninos aqui também tomavam as tabef, que ela assim, dava os tabef e depois queria que ficasse dando risada. Os meninos são que nem eu, né? Tudo cascadura. Aí tomava os tabef, ficava de cara feia o tempo inteiro, fugindo dela, indo pro quarto, ficar preso. Ela que se sentia desconfortável, ela teve que mudar. Teve que adaptar. Teve. Qual vai ser o tema da nossa próxima live? Para mim, esse horário de domingo é o melhor. Melhor. Também acho. 14 horas, né? 14 horas mesmo. Domingo, né? É o melhor horário mesmo. E qual o tema, gente? A gente podia tratar na próxima. Vamos pensando durante a semana. Não, até segunda, né? Porque para preparar custa, né, gente?
Segunda amanhã. Olha, gente, temos uma noite para pensar. Olha, Tá bom. faz uma enquetezinha, né? Com 4 opções, e aí a gente decide quem ganhar. Faz aí, põe para nós. A gente vê e passa para a turma, tá bom? Certo. Valeu, gente. Amei, tchau. Também, ó. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, Tiago. Tchau, Keila. Tchau, Valeu, tchau pra todos. Valeu. Tchau, Thiago. Tchau, Keila. Tchau, Júlio. Tchau. Oi. Tchau, Fala. Júlio. Tchau, Tiago. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau.